com a advogada Brenda Ribeiro sobre união estável. Brenda, eu acho que a gente bateu um recorde de interação pelo nosso WhatsApp, porque realmente são muitas perguntas. Então vamos tentar aqui atender o máximo possível. Nossa telespectadora disse que mora com o esposo há mais de 20 anos, mas não é casada e nem tem união estável registrada. Ela quer saber se ainda assim tem direitos como esposa. Sim, tem direitos. Se você vive em união estável já há 20 anos, você tem... Olha, a união estável vai acabar acarretando os mesmos direitos e deveres de um casamento. Então, não é porque você não regularizou a sua união estável que você não terá direitos. Você terá, sim. Depois de tanto tempo, né, 20 anos, você acha que é interessante que ela regularize, no caso, aí a situação? Bruna, sim. Nunca é tarde. Eu sempre recomendo, eu oriento, assim, registrar, legalizar, não deixar dúvidas. Porque quando a gente legaliza, quando a gente contratualiza a união, você pode escolher qual regime de bens você quer que vá reger o seu relacionamento. Você não põe em dúvidas perante a sociedade ou terceiros o seu relacionamento. É mais, digamos, mais fácil em caso de separação, como vai ficar a situação dos bens. Sim. Em caso de falecimento dos companheiros, como vai ficar essa questão sucessória, questão de pensão por morte. Então, existe sim suas facilidades quando a gente regulariza. Certinho. Mais uma dúvida, eu acredito até que Brenda adiantou pra gente no bloco anterior, mas eu acho que não custa reforçar. Uma telespectadora disse que mora em Campina Grande, faz 5 anos que ela tem uma convivência com o companheiro dela, mas cada um mora na sua casa. E ela quer saber se mesmo assim configura a união estável. É possível. Faça a seguinte pergunta para si. O relacionamento de vocês, ele é contínuo? Perante terceiros, ele é visto como uma família? Você e o seu companheiro vivem como se casados fossem? Se a resposta for sim, muito provavelmente você vive em união estável. Certo. Porque não necessariamente precisa dividir o mesmo teto. Então, isso aí, quanto isso é tranquilo. Certinho. Mais uma dúvida. Convivência há 31 anos, mas não sou casada com ele. Temos uma casa juntos. Ainda assim, estamos pensando em casar. É necessário para ter direito à casa, por exemplo, esse casamento, ou já depois de 31 anos de convivência, os direitos são os mesmos? Acaba que serão os mesmos. Se essa casa foi construída na constância da união de vocês, do relacionamento de vocês, você tem direito à casa tanto quanto o seu companheiro, ou seja, 50% de um, 50% de outro. Não vai ser o casamento que vai lhe dar esse direito, você já tem. Certinho. Mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Se uma pessoa vive em união estável, sendo que o atual companheiro continua casado no papel com a ex-mulher, como fica essa questão de direitos? Então, lhe indico a aconselhar o seu companheiro a pedir o divórcio, a dar entrada no divórcio. Porque a união, você vive em união estável, ok, como eu já falei, ela é uma situação de fato, só precisa existir para ser união, mas você não consegue legalizar. Se você for querer contratualizar, fazer uma escritura pública de união estável, fazer um contrato particular de união estável, você não vai conseguir, porque ele ainda é casado. Então, para se regularizar a união estável, tem que se divorciar. Certinho. Várias dúvidas aqui falando sobre os principais direitos, né? Inclusive, muitas pessoas pensando, pelo menos, em uma possível separação, né? Pessoas que estão há 15 anos com o companheiro, mas que não têm união estável registrada. No caso de uma separação, quais são os meus direitos? É uma dúvida muito comum aqui. Então, quando se fala em união estável, quais são os principais direitos desse casal? Até porque a união estável veio para isso, né, Brenda? Para aumentar a garantia de direitos para esse casal. Quais são os principais? Então, Bruna, como eu já falei anteriormente, vai ter os mesmos direitos e deveres de um casamento. Quando a união estável não se regulariza, que é a grande maioria, o que é que você terá direito em uma separação? Você terá direito à meação. Os bens serão divididos. Porque se você não regularizou, com toda certeza você não escolheu o regime de bens que vai reger esse relacionamento. Sim. Quando a gente não escolhe qual regime de bens vai reger ou a nossa união estável
O nosso casamento, via de regra, será o regime parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido na constância da união será de ambos. Então, em união estável que não está contratualizada, em uma separação, você vai ter direito a 50% de tudo que foi construído na constância desse relacionamento. Os seus direitos ali são garantidos. Isso aí, não tenha dúvidas. Certinho. Para quem está querendo, né, garantir ainda mais esses direitos, indo até o cartório, por exemplo, e de fato regularizar essa união estável, como é que funciona esse processo? É tranquilo? É rápido? É rápido, Bruna. Para você regularizar sua união estável, você vai se dirigir ou ao cartório de notas, ou a gente teve uma alteração recente que já é permitido fazer também a união estável no cartório de registro naturais de pessoas, onde a gente casa, registro de nascimento, certidão de óbito. Então, é se dirigir ao cartório com a documentação pessoal de cada um e fazer. Então, pode ser realizado tanto no cartório e também pode ser realizado um contrato particular com assessoria de um profissional, de um advogado. Certinho. Foram muitas dúvidas. Brenda aqui sanou várias delas. A você que participou, nosso muito obrigada também, viu, pela interação. Ela tá sempre aqui, Brenda. Eu amo quando ela vem. É super didática, fácil de entender. Isso. E sempre tem mais informações lá no Instagram dela, o @brendaribeiro.adv. @brendaribeiro.adv. Até que ela volte pra cá. Inclusive, podem sugerir temas, né? Sim, quem sabe. Seria interessante, Bruna. Já que ela é especialista, tá sempre por aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Puxa, Beijo. bom demais. Vamos às novidades do armazém.